pessoal, mais uma vez com vocês aqui para um vídeo, para essa série de vídeos que o Instituto Mãe Terra está fazendo para esse momento tão difícil que a gente está passando, para a gente tentar extrair ensinamentos, para a gente partilhar conhecimentos. E hoje eu estou com uma pessoa que é super especial para a gente, ela é professora aqui do Instituto Mãe Terra também, e ela tem uma caminhada bem vasta dentro do Ayurveda, né? Ela vai falar um pouquinho para a gente sobre o que é o Ayurveda, para você que não conhece. Convido você a conhecer a Gokula, ela é muito conhecida aqui na nossa região, aqui no Vale do Paraíba, por ser uma das precursoras desse movimento do Ayurveda. E é um prazer ter você com a gente, Go. Muito bom ter você aqui com a gente nesse momento. Go, fala pra gente, fala para aqueles que não conhecem ainda, para que eles se apaixonem também, um pouquinho do que é o Ayurveda. Ok. Boa tarde, pessoal. É uma honra muito grande poder estar aqui, passando desses conhecimentos milenares que eu tanto amo e que tanto fez a diferença na minha vida, né? O Ayurveda, né? O Ayurveda, na verdade, muitas pessoas pensam que o Ayurveda é uma medicina. Sim, ele é hoje uma medicina que se enquadra na medicina moderna. Mas, a priori, o Ayurveda ele é uma ciência milenar. Existem escrituras sagradas que datam, que começaram os registros do Ayurveda há 5.000 anos. Mas a Ayurveda que eu venho trazer e a Ayurveda que eu aprendi é uma Ayurveda roots, né? Eu costumo dizer assim. É uma Ayurveda que está lá há 7.000 anos. E meu professor, Krishna Kishora, pelo qual eu tenho muita honra, nos dizia, nunca deixe essa Ayurveda roots, ela se perder. Por quê? Ela era passada oralmente, de geração para geração, em cada aldeia, né? Pelos sábios, pelos os anciões, né? E a palavra Ayurveda significa Ayurveda e Veda, conhecimento. Então, é a junção do conhecimento da vida. Então, é essa Ayurveda muito antiga, que ela era benéfica há 7.000 anos, 5.000 anos atrás, e o Ayurveda, ele tem como base dele, como um pilar principal, é promover esse equilíbrio entre o ser, a natureza e sua natureza, né? Porque dentro do Ayurveda nós respeitamos a natureza do indivíduo, né? Não adianta colocar uma pessoa que odeia fazer, por exemplo, caminhada no sol, que isso vai gerar ainda mais o que nós chamamos no Ayurveda de ama, toxina mental, toxina emocional, não somente física. Então, o Ayurveda promove o equilíbrio do ser com a natureza e a sua natureza. Esse é um dos pilares do Ayurveda. Sensacional, Go, muito legal. E dentro do Ayurveda, o que é o corona? O que a gente poderia entender como o coronavírus na visão do Ayurveda? É muito interessante. Para a gente poder entender a visão do Ayurveda em relação ao coronavírus que temos hoje, que na verdade o Covid-19, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo. Voltar lá na história, né? Então, se a gente for entender, é uma excelente pergunta. Porque, veja bem, vamos voltar no tempo. A gente sempre soube que de tempo em tempo, dependendo das estações, porque o Ayurveda é, como eu falei, a natureza. Nós, indivíduos, para começar, temos que entender que nós somos cíclicos e temos que viver de acordo com a natureza. Viver de acordo com o verão, viver de acordo com a primavera, com o outono e com o inverno. E o que acontece que a Ayurveda traz é que de tempo em tempo, nessas mudanças cíclicas, né, de estação, há aí uma propensão a vir os vírus, as infecções virais. Então, temos lá no passado, lá na história, a questão de epidemias por questões virais. Temos também muito conhecida e já muito falada a gripe espanhola, que foi uma pandemia, que causou um estrago também, não é mesmo? Então, o que acontece? Quando a gente entende que nessa estação
Normalmente, com ou sem corona, com ou sem Covid-19, com ou sem isso, a gente vai ter o que eles colocam assim, grupo de riscos. É mais ou menos isso, na verdade. O que vai determinar que a pessoa seja um grupo de risco e que vai ter essas infecções virais nessas mudanças de estação é justamente não somente as patologias que elas carregam, como o que nós temos hoje com os nossos idosos, que é diabetes, hipertensão, por exemplo, minha mãe é cardiopata, 4 infartos. Então, isso debilita, deixa esse sistema imunológico mais frágil. E óbvio que ela vai ter mais propensão a isso. Mas não somente isso o Ayurveda vê. O Ayurveda vê que aquele jovem, ou nós, nessa idade que a gente está numa idade produtiva, nós também estamos suscetíveis a isso a partir do momento que dentro do Ayurveda, uma palavra mágica chamada Dinacharya, a rotina diária adequada estabelece a sua boa vida. Existe um verso muito lindo que eu decorei de uma grande mestre que eu tive, que é a doutora Varsha Santoshi, que ela dizia: você deve viver Ahritam ou Ritam? Você deve viver correto ou incorretamente? Se você vive uma rotina correta, obviamente você vai ter longevidade, você vai rejuvenescer as suas células, você vai ter mais saúde. Mas se você vive de uma forma incorreta, com maus hábitos, com más condutas no seu dia a dia, você não vai viver tanto tempo assim e você vai ter graves patologias. Então, o Ayurveda ele vai fundo nessa questão. Então, por exemplo, hoje mesmo no noticiário, a gente encontrou uma menina de 12 anos que está diagnosticada com Covid-19, mas não foi falado o estado clínico dela. Então, provavelmente, essa criança deve ter aí alguma outra questão que agravou, né? Mas o Ayurveda traz o quê, né? Qual é a visão dele? Sempre vamos ter essas questões quando há mudança de estação. E o grande segredo disso é como vamos estar, como queremos passar pelas estações. O Ayurveda nos orienta, por exemplo, a cada estação fazer um programa de limpeza desse organismo. Uns chamam de detox, outros panchakarma, que não necessariamente se enquadra nisso, mas, ou seja, fazer a transição da natureza, a transição mesmo da natureza juntamente com o nosso corpo. O alimento que ingerimos no verão não é mais o mesmo agora. Agora a natureza está nos dando outros alimentos, outros recursos para isso. E com isso, a gente consegue acompanhar o ciclo da natureza, se alimentar tal qual e assim promover nossa saúde. Quando isso não acontece, ficamos vulneráveis e suscetíveis, né? Porque a imunidade abaixa avassaladoramente, né? Porque a gente muito mais desembrulha do que descasca, não é mesmo? Infelizmente. Então, essa é a visão. E outra, um outro adendo que eu queria mesmo fazer, que é muito importante, é que o que ficou banalizado quando a gente fala dentro dos temas ayurvédicos sobre vírus, infecções virais. Gripe, resfriadinho, não é mesmo? Nada disso não, gente. É muito mais sério. Uma gripe é aquela que vai te dar febre, que vai te derrubar, que vai te prostrar, que não vai deixar você produzir. Isso já é um quadro infeccioso viral que temos que lidar, e isso foi banalizado por muitos anos e é até hoje. Tô gripado. Só um resfriado. E não é nada disso não, né? Então, o Ayurveda vê a mesma coisa, o resfriado, é uma coresinha, é só um negocinho. Não, gente. Acontece que os vírus são mutáveis. A cada tempo que eles vêm mais potente, eles vêm modificado. No caso do Covid, do Covid-19, do corona não é um vírus novo. Novo é essa forma com que ele se apresenta como Covid-19. Então, quer dizer, ele veio mais forte. O órgão que ele pega pesado não é somente o pulmão e o trato respiratório, é também a parte renal, é também a parte intestinal. E isso tudo
isso tudo foi banalizado e tratado, esses resfriados, de uma forma corriqueira, mas não para o Ayurveda. O Ayurveda, ele trata esse indivíduo, fica até aquela frase feita e chatinha de um terapeuta ayurvédico. Como é sua rotina diária? É ela que vai estabelecer sua vida. Dinacharya, rotina diária adequada. Nossa, que papo chato de terapeuta ayurvédico. Mas é um dos pilares. No Ayurveda temos 4 pilares que mantêm a nossa saúde. E um deles é a Dinacharya. Sem rotina diária, não há como ter saúde, longevidade e rejuvenescimento dentro do Ayurveda, não é? Essa é a visão. Sensacional, Gu, sensacional. E com esses conhecimentos desse cotidiano, do Ayurveda mesmo, como que a gente pode se blindar contra... Agora o assunto é o coronavírus, mas como que a gente pode se blindar de tudo isso que está acontecendo? Você pode passar algumas dicas para a gente? Claro, com certeza. Em primeiro lugar, né? A Dinacharya. Em primeiro lugar, uma rotina diária adequada. O que é uma rotina diária adequada? Parece que é um palavrão, mas quando a gente vai trazer a Dinacharya e ela se torna intrínseca na gente com o tempo, você entende que acordar cedo, que você fazer a sua higiene pessoal logo ao acordar, tomar seu banho, fazer sua alimentação, fazer uma prática, um exercício. Aqui eu estou trazendo de uma forma mais resumida, mas existe ela toda especificada, inclusive no CONT, né, no congresso que tivemos no MT, eu trouxe esse tema, que foi muito bacana. Então, a Dinacharya, a rotina diária, é essencial para isso. Não somente isso, como bons hábitos, né? Eu tenho assistido e acompanhado os meus amigos de profissão nos seus canais, onde eles falam assim, gente, é tão simples que parece ser complicado. É muito simples você mesmo preparar o seu alimento, você fazer a sua comida. O Ayurveda acredita que uma das dicas fundamental para incrementar ainda mais a nossa imunidade e saúde é você mesmo preparar o seu próprio alimento o mais fresco possível, com melhores produtos. E não existe essa história de que orgânico é mais caro hoje em dia, né? Não tem mais isso. Isso já foi um pouco falado, mas não mais. Mas você ir até o mercado, escolher seu produto, levar ele para casa e preparar o seu alimento, isso já é uma rotina de bem pensar, pensar em mim. A minha natureza precisa de tal alimento. Eu me identifico com esse alimento, o meu organismo aceita esse alimento. Mas existem alimentinhos coringas aí que fazem um papel fundamental. Em primeiro lugar, eu gosto de falar muito do ghee. O ghee é o ouro da Índia. O ghee, ele é usado tanto na estética quanto em tratamentos, em massagens e terapias, mas o ghee, ele incrementa os nossos tecidos, ele nos fortalece, ele dá força e vigor para a nossa estrutura óssea, articular. Ele é extremamente nutritivo, então ele é muito indicado para pessoas que têm processos de anemia, de desnutrição grave, severa, incrementar e adicionar o ghee, na sua alimentação. Segundo fator importante são as especiarias. As especiarias, e a gente mora num país rico, gente. Muitas pessoas falam, eu quero fazer um tratamento, mas eu não quero me tratar porque só tem plantas indianas. Não, nunca, jamais. Talvez, olha, eu me arrisco a dizer, talvez temos muito mais opção e variedade aqui no nosso país tropical, abençoado por Deus, do que na Índia, né? E temos, assim, também um vasto conhecimento, não nego isso de forma alguma, mas não há dificuldade para não realizar. O gengibre, a nossa conhecida e sagrada cúrcuma, que está em tudo, que ela é fundamental, ela aumenta a imunidade, ela combate os radicais, ela é anti-inflamatória, antibiótica, ela é deliciosa, não é? Temos a pimenta do reino, que ela vai potencializar essa curcumina associada no seu alimento. Depois, no final, eu vou ensinar uma panaceia maravilhosa, que tem segurado a nossa história aqui, estamos muito bem, não é? Exercícios físicos.
Exercícios físicos, se exercite. Se você gosta de fazer um exercício mais pesado, ok. Se você gosta de uma yoga, uma hatha yoga, ou bhakti yoga, ou faça uma yoga, faça a meditação, mas principalmente um pranayama bem feito. Um pranayama bem feito, ele vai exercitar os pulmões. Ele vai mandar esse oxigênio para o pulmão, que esse órgão tão importante e que nesse momento ele está sendo visto de uma forma fragilizada, não é mesmo? Então, os pranayamas nos auxilia muito. A panaceia. A panaceia é um chuchuzinho. Meu professor, ele sempre tomava e ele sempre dizia o seguinte: pegue um copinho de água filtrada, um limão, coloque ali uma colherinha de café de cúrcuma, uma colherinha, uma pitadinha de nada de pimenta do reino e mel. Mistura tudo isso e bate com gengibre. Eu faço garrafinhas de manhã, de tarde e à noite, nesse momento onde nós estamos tentando nos blindar contra esse vírus, contra esse Covid, nós estamos fazendo isso 3 vezes ao dia. Num tempo normal, no momento natural, que está tudo certo, a gente pode tomar isso de manhã ou no momento ideal. Então, são esses pilares: alimentação, exercício físico, boas condutas, né? Então, não ficar tão preso ali naquela história de, ai, meu Deus, o Covid está batendo na minha porta. Gente, o Ayurveda vai até além disso. Porque o Ayurveda diz que você se intoxica e você fica doente por aquilo que você vê, por aquilo que você ouve e por aquilo que, consequentemente, você escuta. Você absorve ali. Você escutou, absorveu, fiquei doente. Existe um coletivo. Não vou colocar uma palavra histeria, não vou colocar isso, porque eu acho que isso é até ofensor. Porque cada um tem a sua maneira de agir com a questão. Mas vibrar que a Terra, e que quando eu falei lá atrás, que nós devemos estar em harmonia com a nossa natureza, com a natureza e com o nosso ser, é disso que a Ayurveda fala. Então, eu estou na minha casa, eu vou botar uma música legal, vou botar um mantra, vou fazer minhas práticas, vou fazer minha comidinha, vou trazer essa consciência de vida, do conhecimento da minha vida. E o mais lindo disso, que me apaixona muito, é que a Ayurveda é individual. De repente, um gosta do rock and roll, como eu, bem pesado, parece que não, mas eu gosto. Mas outros preferem uma música erudita, vamos dizer assim. Mas tudo bem, desde que isso te promove aquela sensação de bem-estar, te traga boas memórias, boas lembranças. Isso incrementa a nossa imunidade. E isso nos traz felicidade dentro do caos. Isso é Ayurveda. Felicidade dentro do caos. Então, a gente abre a porta, a gente entende, a gente é ciente, não vamos falar mastigar o mastigado, mas vamos virar essa chave. Olha só, é uma medicina de 7.000 anos ensinando a modernidade, os novos recursos, né? Então, olha o quanto ele é eficiente até hoje, né? Somos aquilo que vibramos, que comemos, que praticamos, né? Mesmo a felicidade dentro do caos mesmo. Que legal, Go. E essas práticas que você trouxe, essas práticas a gente pode usar também com gripes e resfriados, porque o que acontece? Nesse momento, a gente é um momento que, naturalmente, como você mesma disse, na troca de estação, essas questões elas acabam chegando para a gente tem que lidar, não é à toa que muda a estação de primavera, verão para outono e inverno, as pessoas normalmente têm questões respiratórias, como gripes, resfriados. Sim. Essas práticas a gente também pode utilizar, porque a gente fica com medo, né? Tá com a pandemia da Covid-19, e aí a pessoa eventualmente está resfriada, está gripada, ela fica com medo. A gente pode utilizar essas mesmas questões para isso? Se for uma gripe, no caso, que vai derrubar, que vai dar uma febre, o ideal e o mais importante, em primeiro lugar, é se hidratar. Se hidratar. Tomar bastante água, chás,
e repouso, e deitar, e respeitar aquele momentinho que o corpo está pedindo. O corpo não estou legal, eu preciso deitar, eu preciso descansar. Então, quando se instala mesmo a gripe, principalmente a gripe, o resfriado fica aquele funga-funga e você vai levando. Claro que o ideal é ter um cuidado para ele não evoluir para uma gripe. E isso daí também é uma questão a ser avaliada com bastante cuidado. Se cuidar no resfriado para não virar um gripão. Porém, quando vem a gripe, para tudo, comidinhas mais leves, mais brandas, se recolhe, o corpo está pedindo essa pausa para que ele possa se refazer. A panaceia ajuda bastante nisso. À noite, por exemplo, para quem não são, para os não veganos, os vegetarianos, um chai quentinho, com leite de amêndoas para o vegano, mas um chai porque ele tem ali todas as propriedades, bacana para poder aquecer e dar aquela sudorese bacana para a pessoa eliminar ali as toxinas, mas o ideal mesmo é descansar, se hidratar e uma boa alimentação na medida do possível. Que lindo, muito, muito maravilhoso. Gô, muito obrigada pelas suas palavras, muito obrigada por esse momentinho aqui. Eu queria pedir para você, assim, do seu coração mesmo, deixar uma mensagem para o pessoal que está, para todos nós, né, que estamos aqui no isolamento com saudade de abraçar e tudo mais, mas passar, né, alguma mensagem de alento para eles, se você puder. Claro, com certeza. Gente, já passamos por tantas coisas nas nossas vidas pessoais, nossas questões quanto sociedade, quanto país, quanto planeta Terra, né? Essa pergunta é muito interessante porque diz assim: o que você faz do seu? O que você faz com o seu mundo, com o seu planeta, com o seu estado de alegria, né? Com o seu país de abundância que é você, né? Então, nesse momento, eu trago uma reflexão para que a gente vibre nesse momento e agradeça. É pesado, pode parecer, mas agradecer por a gente estar tendo essa oportunidade de estar mais recluso, dando oportunidade para nos escutar, escutar a nossa casa, escutar a nossa rotina, o que eu faço com a minha rotina diária. Então, gente, nesse momento, volte-se para si, tenha esse olhar, esse cuidado consigo mesmo. Então, assim, gente, a minha mensagem mesmo é para que vocês vibrem nesse momento numa grande transformação que a nossa mãe Gaia, a nossa terra está passando. Respeitar a nossa reclusão é respeitar a reclusão do outro e principalmente esse descanso da terra. Ela está doente. Assim como eu digo que quando a gente está gripado, a gente tem que parar tudo e descansar, é o que Mãe Gaia está nos ensinando. Para tudo, que eu vou descansar. E a gente tem visto e ouvido relatos de lugares onde peixes aparecem, animais, rios, a gente está vendo tudo isso. E sabe, gente, acredita, não caia nessa vibração negativa. É a nova era. É a antiga, nova forma de se relacionar com a Terra e conosco mesmo. É isso, eu agradeço imensamente essa oportunidade de poder trazer minha sagrada Ayurveda, que eu tanto amo. É uma honra fazer parte do Instituto Mãe Terra, você sabe o quanto eu amo tudo. Nós também te amamos muito e a gente fica muito grata por essa partilha, viu? É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Obrigada, viu?